todo mundo sabia que ele, mais cedo ou mais tarde, ia atingir uma parte considerável da população. Como tem muita gente, eu, por exemplo, se não tivesse feito o exame, não saberia, né, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo. Faça aí. Solta aí. Só pra vocês verem minha cara aqui, tá certo? Tá aqui. Se quiser ver minha cara, eu tô bem, tranquilo, graças a Deus. Na última terça-feira, Jair Bolsonaro confirmou ter testado positivo para a Covid-19, alegando ter sentido os primeiros sintomas no domingo. O resultado ocorreu depois de vários eventos públicos nos quais o presidente não seguiu as orientações médicas para combater a pandemia, como usar máscara e evitar aglomerações. Eu sou Matheus Zanin e nesse episódio de Nos Rastros do Coronavírus, a gente vai conversar um pouco sobre o diagnóstico positivo de Bolsonaro para o coronavírus. O acontecimento também foi registrado fora do Brasil e virou destaque na mídia internacional, que comentou sobre a política de negacionismo na prevenção e no controle do vírus. Alguns jornais que noticiaram o diagnóstico positivo foram The Guardian, do Reino Unido, o The New York Times, o The Wall Street Journal e o Financial Times, dos Estados Unidos, além de jornais na Alemanha, na Itália, na Argentina e até mesmo do Catar. Além de Bolsonaro, outros governantes também tiveram resultados positivos para o coronavírus. É o caso de Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, que foi internado no dia 5 de abril. Assim como Bolsonaro e Trump, Johnson também tentou amenizar a doença, tranquilizando a população, dizendo não ser tão grave. Sua postura quanto ao isolamento social só mudou quando um estudo revelou que, caso a medida não fosse tomada, 250 mil britânicos poderiam morrer. O presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, também anunciou ter contraído o Covid-19 no dia 16 de junho. Ele foi internado no Hospital Militar de Tegucigalpa, capital do país, e ficou internado por 16 dias, recebendo alta no dia 2 de julho. Em Mônaco, o príncipe Albert II também confirmou diagnóstico positivo. Não teve fortes sintomas e continuou trabalhando em isolamento social. Nuno Nabian, primeiro-ministro da Guiné-Bissau, também teve caso confirmado. Ele divulgou informações falsas sobre ter sido curado com remédios caseiros. O prefeito de Miami, Francis Suárez, confirmou o teste positivo em março após a visita da comitiva de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Ele foi um dos líderes americanos a pedir a suspensão de voos brasileiros ao país em razão do risco de contágio. Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, não realizou exames ou apresentou sintomas. Porém, quando sua esposa testou positivo para o vírus, ambos ficaram em quarentena por 2 semanas. No Brasil, além de Bolsonaro, outros políticos também foram contaminados. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, há pelo menos 46 infectados na cúpula política, com cerca de 7% das pessoas que ocupam os principais cargos políticos. O coronavírus já infectou pelo menos 2 ministros de Estado, 8 dos 27 governadores, 5 prefeitos de capital e ao menos 31 dos 594 deputados federais e senadores. A maioria afirma já ter se curado e não houve nenhuma morte no grupo. Mas então, se já há tantos casos de políticos e líderes governamentais que contraíram a Covid-19, por que a confirmação do diagnóstico de Bolsonaro está sendo tão comentada? Há uma série de questões que têm um impacto nisso, desde a já polêmica da atuação do presidente em diversas áreas, até a forma como ele está lidando com a situação. O diagnóstico tem sido encarado por muitos com um certo tom de ironia, já que Bolsonaro tem, desde o início da pandemia, minimizado os efeitos do coronavírus. O presidente já chamou a doença de gripezinha, descumpre as determinações das autoridades de saúde e mostrou indiferença quanto às vítimas da Covid-19. Além disso, seguindo a mesma tendência que apresentou desde o início da crise, Bolsonaro não seguiu os protocolos recomendados para evitar a transmissão da doença. Ao anunciar o resultado positivo do seu teste, o presidente retirou a máscara, que já deixou de ser utilizada por ele e seus apoiadores em diversas situações. Para funcionários do governo federal que entraram em contato com o presidente nos dias anteriores ao diagnóstico, as recomendações da OMS também não foram seguidas. Eles continuaram a trabalhar e o governo divulgou uma nota afirmando que não havia protocolo do Ministério da Saúde ou da OMS que determinasse o isolamento. E a lista de pessoas com quem o presidente pode ter entrado em contato enquanto infectado se estende. Isso porque, mesmo em situações em que utilizou a máscara, Bolsonaro dificilmente respeitou as medidas de distanciamento social impostas pela OMS.
No dia 4, por exemplo, esteve em Florianópolis para avaliar os estragos causados pelo ciclone que afetou o local. Na ocasião, entrou em contato com figuras políticas e apoiadores. Dentre eles, uma criança de 7 anos que, segundo a reportagem do Diário Catarinense, viajou até a cidade para encontrar o presidente. No dia seguinte ao encontro, José Henrique e os pais apresentaram sintomas de Covid-19 e foram orientados por assessores de Bolsonaro a realizar o teste para a doença. Há ainda uma questão política. A contaminação de Bolsonaro pelo coronavírus se apresenta como mais um capítulo na trajetória incansável do presidente em defesa da cloroquina. O medicamento foi estudado como possibilidade de tratamento para a Covid-19, mas não foram encontradas evidências científicas do funcionamento da droga em pacientes com coronavírus, como já explicamos em episódios anteriores dessa série. Os testes com o remédio já foram encerrados pela OMS, que ressaltou sua ineficácia e a preocupação dos efeitos colaterais da cloroquina, que incluem problemas cardíacos como a arritmia. Apesar disso, Bolsonaro insiste em defender a droga e alega que o seu uso traria a melhor solução para lidar com a pandemia. Assim, após o seu diagnóstico, o presidente gravou imagens tomando a hidroxicloroquina e afirmou que estava se sentindo muito bem após o seu uso, no que muitos têm chamado de propaganda do remédio. Sabemos que hoje em dia existem outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus. Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas uma pessoa que está dando certo. Então eu confio na hidroxicloroquina. E você? Uma reportagem do jornal o Globo apurou que o presidente realiza 2 exames de eletrocardiograma por dia para monitorar a frequência cardíaca e identificar possíveis efeitos colaterais da cloroquina. Em entrevista ao UOL, o professor Gustavo Justino de Oliveira, que ensina Direito Administrativo na USP, afirmou que as condutas do presidente podem ter violado ao menos 4 artigos do Código Penal brasileiro ao colocar a saúde da população em risco.